saudar os colegas aqui do painel, enfim, a qualidade também enorme de todos eles. Eu trouxe aqui algumas reflexões e provocações do setor de energia. Queria começar com essa pergunta aqui, uma reflexão, né? Qual o futuro da energia? É um tema muito apaixonante, muito sensível e que traz totalmente diferentes visões, né? Dependendo de quem está trazendo um aspecto para poder ser explorado. E aí, acho que, em função disso, pelo fato de ser uma empresa de energia, a Shell vem se debruçando nisso e utilizando uma ferramenta por muito tempo, que a gente chama uma ferramenta de cenários, né? Então, há mais de 50 anos, a Shell revisita os cenários, olha para o futuro, tenta visualizar como é que pode ser opções, né? Olhando os arquétipos dos países, do globo. E, recentemente, a gente teve a oportunidade de revisitar isso aí, lançar, inclusive, aqui no Brasil. O próprio Júlio esteve conosco lá em Brasília, no evento, onde a gente olha para o futuro, 2050, 2100, e quais são os cenários que a gente consegue visualizar. E isso foi muito calcado também por uma reflexão recente. A crise da guerra da Rússia com a Ucrânia, né, a própria pandemia, fez com que a gente pudesse olhar a questão da segurança energética no mesmo patamar da discussão de transição energética. Então, nesses dois cenários que vocês veem aqui, basicamente que esse Sky 2050, ele trata basicamente de você olhar esse cenário e forçar com que todos os países convirjam para uma redução de emissões até 2050, e o Arquipélagos aqui é basicamente grupos econômicos e países trabalhando de forma mais independente, tentando resolver sua segurança energética. Aqui eu queria trazer um gráfico que eu acho que é muito interessante, porque ele traz para a dimensão local, para o Brasil, que é justamente como é que eu olho sobre essas duas lentes, olhando esses cenários, olhando até 2050, como é que ficaria a matriz de demanda de óleo, gás, carvão, renováveis, enfim. Eu acho que algumas mensagens-chave são muito importantes. Você vê que existe, é claro, um declínio ali no cenário Sky, do ponto de vista de demanda de óleo e gás, né, mas ele continua ainda sendo uma fonte de energia relevante, né, até 2050. Quando você olha para o cenário Arquipélagos, é onde você talvez se aproxime um pouco mais da realidade de hoje, você vê que tem uma certa estabilidade no consumo, né, e na demanda desses combustíveis, né, desses produtos. Você vê ali claramente um incremento do biocombustível, e, é claro, eólica e solar são fontes que vão ser, com certeza, fontes que vão endereçar o desafio global, né? Mas mensagens importantes: óleo e gás continuará sendo uma fonte muito importante para endereçar os desafios da segurança energética global. Aqui nesse gráfico, acho que é só para traduzir um pouco como é que é o desafio olhando para 2050. Nessa curva cinza à esquerda, você vê que, se as companhias pararem de investir em manter a produção dos seus projetos, existe uma curva acentuada de declínio, em torno de 5% a 10% em cada projeto. Então, vai ser necessário um investimento maciço, mesmo para manter a produtividade ao longo desse tempo, além dos investimentos novos, né? E quando você olha naquele gráfico aqui da direita, você vê quais são os países que têm um potencial de monetização dessas reservas. E, é claro, alguns países, vocês vão ver, identificar aqui, Irã, Iraque, Venezuela, por exemplo, tem vários desafios políticos, desafios até de qualidade do seu óleo. Então, isso coloca uma reflexão enorme para a gente, o aspecto de competitividade global, e como é que você aloca recursos, e como é que você faz com que esses recursos possam ser monetizados, é um fator relevantíssimo, né? Então, o Brasil, eu não tenho o número aqui nesse slide, mas eu tenho o número aqui listado, que ele tem um potencial, por exemplo, no cenário Sky, de conseguir monetizar 66% das suas reservas, né? No cenário Arquipélagos, 84%. Como é que a gente faz com que essas reservas do Brasil possam ser utilizadas em benefício do país, mas, é claro, atendendo uma demanda global também? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Olhando para o ambiente de negócio, né? Olhando para essas oportunidades, para o futuro. Isso aqui são números da indústria, né? Indústria no Brasil, números do IBP. Se você projeta até 2031, por exemplo, para citar um número, a indústria projeta investimentos da ordem de 183 bilhões de dólares nesse período, só na área de exploração e produção. A gente projeta também um recolhimento de impostos, participações governamentais, só para dar um dado aqui, mais ou menos de cada 3 barris que a indústria produz, 2 a gente tem que separar para pagar impostos ao governo, né? Então, 62 bilhões de dólares vão ser pagos aos cofres do governo. A gente está falando de 31 bilhões de ICMS que é pago na comercialização dos combustíveis, 445 mil empregos que podem ser gerados anualmente até 2031. E aqui tem um fator de conversão econômica: cada R$1 que você investe
no setor de infraestrutura logística, de downstream, né, de distribuição de combustíveis, você tem um impacto de 3,82 no PIB nacional, né? Então, são números interessantes para a gente poder refletir. E como é que a Shell se coloca nesse cenário, né? A gente se coloca como sendo um player importante aqui no Brasil, é a segunda maior empresa produtora de petróleo, a maior parceira da Petrobras, a gente produz mais ou menos 15% da produção nacional, e a gente projeta um investimento maciço nos próximos 5 anos, da ordem de 30 bilhões de reais e 60 bilhões de pagamentos de imposto. Mas isso não vai acontecer se a gente não tiver ali embaixo algumas condições básicas na área de competitividade. Então, essa palavra competitividade nesse cenário global, se o Brasil não se colocar de forma muito visível e clara, a gente não consegue atrair esses investimentos. Então, eu queria trocar em alguns pontos, como, por exemplo, continuidade da oferta de áreas. Por exemplo, para você fazer uma licitação de um contrato de partilha, hoje, se você nominar uma área, você demora 2 anos. Quer dizer, a gente tem que reduzir esse prazo, não é aceitável, né? Estabilidade regulatória e jurídica, né? A gente falou um pouquinho ali antes no café. Recentemente, a gente tem visto alguns movimentos, entendendo, inclusive, a intenção e o propósito, né, mas que vão numa direção muito arriscada do ponto de vista de mensagem para quem quer alocar capital no país. Estou falando da criação do imposto de exportação, que, felizmente, ele foi eliminado ontem, porque ele ficou vigorando por um período de 4 meses, mas outras discussões que têm um caráter arrecadatório que vão impactar claramente a possibilidade do investidor alocar recurso aqui. Eu estou falando também de reforma tributária, a manutenção do regime repetro, que é fundamental para alocar recurso nesse setor. Uma enorme oportunidade nesse ciclo de investimentos, a gente conseguir maximizar a utilização dos fornecedores locais, usar as vocações locais. E, é claro, eu acho que o país não pode se furtar da obrigação e da responsabilidade de discutir novas fronteiras, né? Quando você olha o potencial de crescimento e alocação desses recursos globalmente e localmente, tem que se discutir se faz sentido ou não explorar uma margem equatorial, por exemplo, né, em benefício da sociedade brasileira. E eu queria encerrar aqui com o último slide, não deixar de falar sobre gás. O prefeito de Macaé comentou, a gente vai ter a felicidade de inaugurar uma térmica aí no segundo semestre, em parceria com a Mitsubishi e com a Patri, em Macaé. Vai ser a primeira térmica que vai estar utilizando gás do pré-sal, gerando eletricidade para o mercado brasileiro. Mas existem vários desafios na área de renováveis, né, que são muito importantes serem endereçados. Por exemplo, concretizar a abertura do mercado de gás, né, fortalecer o mecanismo que é o RenovaBio, um termo muito específico, mas que certifica, né, e qualifica a emissão de CO2. A valorização do etanol, para citar um exemplo, a Shell comprou 3,2 bilhões de etanol de segunda geração da Raízen para poder colocar isso no mercado internacional. A gente não tem mercado para isso ainda, mas a gente sabe do potencial que existe. Continuidade da reforma tributária, e, é claro, tem muito a ser feito no marco regulatório de renováveis, né? Eólica offshore não tem regulamentação ainda, mercado de hidrogênio não tem regulamentação ainda, captura e armazenagem de carbono não tem regulamentação ainda, e a gente também não tem a regulamentação para o mercado de carbono no Brasil. Todos com um potencial enorme, olhando para uma janela de oportunidade no futuro. Então, eu queria encerrar aqui, já esgotando um pouco do meu tempo, falar da felicidade que eu tive de estar aqui, dividir um pouquinho das informações, correr um pouquinho, fico à disposição para debater ou trocar mais ideias. Obrigado.